Hoje nós vamos aproveitar a oportunidade, apesar do nosso curso ter formalmente se encerrado em novembro, estudando teologia sistemática, faltou dois assuntos para nós estudarmos, que seria angelologia, que nós vamos tratar hoje, o estudo sobre os anjos, e faltou escatologia, que é ainda mais complexo, que é o estudo das últimas coisas, onde nós vemos sobre Apocalipse, sobre as profecias, enfim. A razão de nós não termos colocado esses dois assuntos, a saber, angelologia e escatologia, dentro do nosso currículo nesse ano, foi primeiro porque é muito assunto para pouco tempo, a gente precisava selecionar, e já que a angelologia não é um assunto tão central como os demais, ele acabou ficando de fora. Escatologia nós havíamos estudado no ano passado, o ano inteiro só escatologia, na verdade Apocalipse. Então, por essa razão também nós não incluímos, mas futuramente nós temos planos de dedicar um tempo aí para estudar a escatologia também, tá bom? Mas hoje nós vamos falar sobre angelologia, depois eu vou disponibilizar também os slides e o áudio ali no grupo, pelo YouTube também para os irmãos, tá? Apenas nós não temos hoje aquele esboço, mas o restante, os slides e o áudio nós vamos disponibilizar normalmente, tá? Isso, pode passar. Enquanto a caneta não vem, eu vou pedir para o Danilo ir passando ali para mim. Pode ir mais um, Danilo? Mais um? Isso, tá bom. Então, algumas informações importantes sobre o estudo dos anjos, a título de introdução. Primeiro, sua revelação é extensa. O Antigo Testamento cita mais de 100 vezes sobre eles, e o Novo Testamento pelo menos 165 vezes. Então, apesar de a gente não ter alguns detalhes mais específicos, como nós gostaríamos de ter sobre os anjos, é um assunto muito dito, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sobre os anjos. Nós vemos essa intersecção, essa relação dos anjos com o plano de Deus para nós, para a humanidade. Nós vemos como eles têm esse contato, o ministério dos anjos, como ele, de alguma forma, está ligado à nossa vida, à história da humanidade. Apesar dos anjos fazerem parte de uma realidade diferente da realidade do ser humano, em algum ponto, essas realidades, elas se cruzam, elas se misturam, elas se tocam, tá? Isso é claro ao longo de toda a palavra. 2, os anjos são mencionados por toda a Bíblia, não estão confinados a um período histórico propriamente dito. Então nós vemos eles ali antes da fundação do mundo, na criação de Deus, por todos os períodos de Gênesis, na lei, quando Deus deu a lei para Moisés, na monarquia, no exílio, no reino dividido, no pós-exílio, quando Jesus veio, na igreja primitiva, enfim, ali no livro de Apocalipse, mais ainda que é o final dos tempos. Então, anjos estão presentes desde Gênesis até Apocalipse, não fazem parte especificamente de um período da história, mas nós vemos eles em toda a revelação, em cada ponto da nossa história. O próprio Senhor Jesus fez várias referências aos anjos como seres reais. Então, aqueles que respeitam Jesus como um bom mestre, até mesmo aqueles que não são cristãos, deveriam olhar para essas afirmações e ponderá-las, porque o próprio Senhor falou várias vezes sobre anjos, como nós vamos ver. 4, sua existência, embora distinta da nossa, em muitos aspectos, faz intersecção conosco. Como eu disse, embora os anjos são um tipo de ser distinto em muitas coisas dos seres humanos, as realidades, as histórias, elas se cruzam e também em várias áreas, como nós vamos ver. Existem muitos detalhes sobre a realidade dos anjos que Deus propositalmente ocultou de nós. Então, meus irmãos, como eu disse, apesar de ser um assunto de Gênesis a Apocalipse, citado muitas vezes na Bíblia, tem muitos detalhes que Deus propositalmente não quis revelar para nós. Por quê? Porque não era necessário nós sabermos. É claro que nós ficamos curiosos sobre, Anjos é um assunto que desperta a nossa curiosidade, o nosso interesse, nós gostaríamos de saber um pouco mais, talvez, do que está revelado para nós. Mas nós temos que nos contentar com a infinita sabedoria de Deus, naquilo que Ele entendeu, nos seus próprios conselhos, ser necessário revelar para nós. Diante dessas informações prévias, é prudente ressaltar e dizer:
Primeiro, busque conhecimento bíblico sobre o assunto. A nossa fonte de verdade sobre esse conhecimento, principalmente porque é um conhecimento metafísico, né, que foge da nossa realidade, a Bíblia é nosso canal fiel de informação. Não se interesse tanto por esse assunto que o faça buscar informações em outras fontes à parte da palavra de Deus. Então, talvez pessoas movidas por curiosidade... Está funcionando? Tá bom. Tá plugado aí, Danilo, o negocinho? Atrás aí dos modems, tem um cabinho que está pendurado aí. Vê se o negocinho está aí. O André está indo aí, eu já vejo. Foi? Enfim, não se interesse tanto por esse assunto que o faça buscar informações em outras fontes. Ou seja, tem pessoas que talvez movidas por curiosidades começam a mexer até com ocultismo, bruxaria. Isso é muito perigoso, isso nós não queremos incentivar nenhum dos irmãos a fazer. Como eu disse, a Bíblia é a nossa única fonte de revelação confiável. Fora da Bíblia não existe canal que corresponda à verdade, né? Por isso, se satisfaça com aquilo que Deus decidiu revelar sobre o assunto. Então, se contente com que Deus, na sua infinita sabedoria, julgou ser necessário revelar às pessoas sobre isso. Tá? Então, dois extremos que nós queremos evitar. O primeiro é de você achar que esse assunto não é importante. Isso não é verdade, né? Tanto é que Paulo falou que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, né? Mas também o outro extremo é querer saber mais do que Deus decidiu revelar para nós, né? E enfatizar tanto isso que você negligencia outras áreas que precisam ter, a gente precisa dar a devida atenção, tá? Então, esses dois extremos nós queremos evitar. Sou eu que estou controlando? É você, né? Depois o André vê aqui que deu. Deixa eu tentar desligar aqui. Então, nesse estudo focaremos especialmente nos anjos bons. Embora comentaremos sobre os demônios, não disponibilizamos o tempo necessário para discorrer mais especificamente sobre eles nessa aula. Nós vamos citar um pouco sobre eles, mas é uma aula... É um assunto muito denso, né, que precisaria de mais aulas para a gente ver tudo, tá bom? Mesmo assim, a gente vai tentar correr aqui. Ora, a qual dos anjos, né, um título para a gente falar quem eles são, então. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, é um dos textos principais para responder essa pergunta. Quem são os anjos? O autor aos Hebreus, ele cita de forma genérica, que são espíritos ministradores. Essa palavra especificamente aqui, ministradores, só ocorre aqui no Novo Testamento. Ela deriva de outra palavra que é traduzida para o português da mesma forma, ministros, que significa alguém encarregado de uma tarefa. Nesse caso, essa palavra única aqui significa alguém encarregado de uma tarefa especial, ou seja, que foge do comum, do ordinário, né, que seriam os anjos, espíritos com funções especiais. E essas funções especiais estão relacionadas a quê? Aí diz o texto, eles são enviados, né, obviamente por Deus, com o propósito de servir em favor dos que hão de herdar a salvação. Então, pode passar, Danilo. Isso. Então, pela definição de Hebreus 1,14, os anjos são espíritos enviados para o auxílio dos cristãos. Então, se a gente pode resumir quem são os anjos, o principal ministério, tarefa deles, que tocam na nossa realidade, é justamente isso. Deus os envia como espíritos para auxiliar os seus filhos, isso é, os cristãos, tá? Em várias coisas, como nós vamos ver aqui, na nossa caminhada de fé. Ainda não está funcionando. Pode passar, Danilo, por favor. A palavra
angelos, né, que é a palavra aí no grego, significa mensageiro ou embaixador. Então a palavra traduzida para o português como anjo, ela significa mensageiro, né, e muitas vezes ela não é só usada para se referir ao anjo propriamente dito, ela é usada também para se referir a pessoas. Pode passar o próximo, por favor. Ela é usada até mesmo para humanos. Veja um exemplo aí, Tiago 2:25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários. Então, outras versões traduz como espiões, ou até mesmo ministros, mensageiros, e os fez partir por outro caminho. Então, o Tiago aí usa a palavra angelos para se referir àqueles espias, do povo que adentraram ali a cidade, foram conversar com Raabe. Então, é usada também, não tão frequentemente como é usada para os seres espirituais, mas é também usada nesse sentido de mensageiro, de emissário para seres humanos. Pode passar. Mais sobre os anjos, pode ir. Primeiro, então vamos destacar alguns pontos sobre quem eles são. São seres criados, veja o texto: louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvem o nome do Senhor, pois Ele mandou e foram criados. Ele falando de várias coisas aqui que foram criadas, inclusive dos anjos, que devem louvar ao Senhor, porque Deus é o seu Criador. Então eles não são seres que são eternos como Deus, eles são finitos como o homem, Então eles tiveram um começo, assim como nós, até porque o único que não foi criado é o Criador, O restante, a parte de Deus, todos foram criados, e os anjos não são exceção disso. Pode ir. Então, 2, o tempo da sua criação. Foram criados antes da terra e do ser humano. Então se entende-se dessa forma. Por exemplo, Jó 38 diz: onde estava tu? Deus questionando Jó, inquirindo Jó. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus, Então, estrelas da alva, filhos de Deus, são termos usados para se referir aos próprios anjos, Então, são termos que no Antigo Testamento são usados. Pode passar. 3. São seres pessoais. Então, como Deus e como os seres humanos, os anjos são seres pessoais. O que nós queremos dizer com isso? Eles possuem intelecto, vontade e sentimento, que é o padrão que nós usamos para categorizar um ser como um ser pessoal. Eles se relacionam, têm inteligência, têm emoções, sentimentos, vontade própria, têm noção de existência própria, e alguns textos são esses. Próximo, por favor. São seres espirituais. Então, eles são chamados de espíritos ministradores, como nós vimos em Hebreus 1:14. Os demônios são chamados de espíritos imundos, e Satanás como o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, por várias vezes na Bíblia, eles são chamados com esse termo espíritos. Por quê? Porque são seres espirituais. O que significa isso? Próximo, por favor. Como seres espirituais, os anjos são imateriais, incorpóreos e invisíveis a nós, o que não significa que não possam assumir a aparência humana para se manifestar, como já fizeram muitas vezes no relato bíblico, Então, eles são invisíveis, incorpóreos e materiais. Nós temos a tendência de vê-los como aparência humana, Porque normalmente eles aparecem dessa forma, mas não é sempre que eles aparecem assim. Então, nós temos dificuldade de compreender um ser invisível como um ser real. É uma dificuldade nossa, porque nós somos visíveis, nós somos corpóreos, nós somos tangíveis, então nós temos dificuldade de imaginar um ser vivo invisível, Então, diante disso, muitas vezes os anjos se manifestam e tomam formas conhecidas para nós, para que nós possamos reconhecê-los, vê-los, e muitas vezes são formas de pessoas, bom? Nas visões celestiais, como em Apocalipse e Daniel,
aí está as referências, os anjos são descritos com características sobrenaturais, bem distintas das ocasiões que se revelam de forma humana. Então não é só como em forma de pessoa, né? Apocalipse fala, um anjo apareceu como tendo um arco-íris sobre a cabeça, outro que seus olhos eram como de trovões, enfim, João usa termos conhecidos, né, elementos da natureza, para tentar descrever aquilo de desconhecido que ele via, nessa aparência dos anjos. Era uma aparência que ele não sabia como descrever, ele usava elementos da sua cultura, do seu redor, do seu conhecimento, para tentar descrever aquela visão. Então, uma visão de anjos que não apareceram em forma humana. Normalmente, quando ela aparece em forma humana, normalmente aparece como se fosse um homem. Não significa que anjo tem sexualidade, até porque tem referência em Zacarias, que ele aparece como mulher, né? 2 mulheres que aparecem lá em Zacarias, que são anjos também, né? Então, eles não necessariamente têm uma sexualidade, a gente vai ver isso depois. São imortais e não se reproduzem. Então, aqui, o número de anjos sempre continuará sendo o mesmo. Jesus ensinou que os anjos não podem gerar filhos e que não morrem. Então, o texto de Mateus e de Lucas é o mesmo relato, a diferença é que o de Lucas é um pouco mais detalhado, foi o que eu citei aí para nós lermos. Ele diz assim, aí quando Jesus estava discutindo com os saduceus, que não criam na ressurreição, né, e eles perguntaram, uma mulher que teve 7 maridos, né, morreu o primeiro, depois se casou, morreu o segundo, e por assim foi, e todos foram para o céu, ela vai ser casada com quem no céu? Né? Então os saduceus querendo pegar a Jesus, e Jesus responde nesse contexto. Os filhos desse mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, ele usa os anjos, não para dizer que nós nos tornaremos anjos, mas que nesse aspecto nós somos iguais aos anjos, na eternidade vamos ser iguais a eles. Nós não vamos mais morrer, né? A nossa existência é uma existência que não tem fim, assim como é os anjos também, esse texto diz isso. E por isso nós não vamos se casar e nem nos reproduzir no céu. Da mesma forma é os anjos. Deus criou um número exato de anjos e eles permanecem o mesmo até o dia de hoje. Não diminui nem aumenta. Os anjos são uma existência que não se findam, assim como nós. 6. São criaturas superiores aos homens. O autor aos Hebreus diz que Cristo se tornou um pouco menor, errei a letra aí, do que os anjos, em Hebreus 2, citando o Salmo 8. No Salmo 8 vai falar que Deus fez o homem um pouco menor do que Deus. Aí quando Hebreus vai citar o Salmo 8, ele muda a palavra Deus para anjos. Na verdade, a palavra Deus ali, a palavra que o salmista usou, é uma palavra que pode se referir tanto a Deus, como a seres espirituais, seres celestiais. E entende-se ali que a melhor tradução seria anjos. Independente disso, o texto mostra que nós fomos criados de forma inferior aos próprios anjos. E o autor aos Hebreus usa essa citação para dizer que Cristo se humilhou de uma tal forma que ele ficou abaixo dos anjos também, né, no seu esvaziamento, na sua humilhação em assumir para si a natureza humana. Por isso que o autor cita esse texto. O próprio relato bíblico dos poderes e da glória dos anjos revelam essa superioridade. 2 Pedro 2,11 fala que eles são mais fortes e mais poderosos do que nós, né? Ele diz que embora sejam mais fortes e poderosos, os próprios anjos não difamam as autoridades superiores. Então é um texto que diz isso. 7, originalmente são seres santos, isso é, eles foram criados como um ser santo, como um ser sem falha moral. Assim como o homem também foi criado originalmente santo. Então, em Judas, versículo 6, vemos, e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, isso é, estado de santidade, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia.
Então, em Judas, versículo 6, Judas só tem um capítulo, ele fala dessa realidade dos anjos que caíram e estão sendo guardados para o julgamento eterno. Tá? E é sobre isso que nós vamos falar agora, tentarmos resumir essa ideia. Acho que agora funcionou, né? Beleza, resolveu funcionar aqui. Maravilha. Então, como vimos, falar então sobre anjos eleitos e caídos, pegando o gancho aí do texto de Judas. Como que aconteceu? O que significa isso de anjos caídos, anjos eleitos? O que aconteceu? Como surgiu esses termos? Então é sobre isso que nós vamos falar. Como vimos em Judas, existem anjos que caíram do seu estado original, no qual haviam sido criados. Os que não caíram são os anjos que haviam sido eleitos e que não foram confirmados e que então foram confirmados em santidade. Olha o texto. Paulo vai dizer a Timóteo: conjure-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes esses conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Então, Paulo usa um termo para se referir a anjos, né, nós entendemos isso a partir desse texto, que é um termo usado para se referir aos anjos que não caíram. A queda foi um evento único, nós entendemos dessa forma, nós vamos ver um pouco mais detalhadamente, onde o diabo pecou no seu coração, a soberba, o orgulho, a cobiça de querer ser como Deus, e assim ele foi precipitado do céu, e com ele outros anjos, que provavelmente estavam engajados na mesma intenção. Esses anjos que não guardaram o seu estado original, né, eles se tornaram os anjos caídos, ou seja, os demônios, e estão reservados para a punição. Então, após esse evento, nós entendemos que os anjos que não caíram, eles foram confirmados em santidade, isso é, eles não podem mais cair, e esses anjos que caíram também não podem mais subir, vamos dizer assim, né? Eles também estão condenados, né? Não adianta você orar pela salvação do diabo, dos demônios, não tem redenção para eles, tá? Eles estão, o juízo sobre eles já está certo, isso está claro no livro de Apocalipse. Apocalipse fala que o lago de fogo é para o diabo e para os ímpios, para o falso profeta, para a besta, enfim, né? O inferno, o lago de fogo, não é do diabo, é de Deus, preparado para o diabo, seus anjos, e para os homens ímpios serem atormentados para sempre. E os que caíram e pecaram estão destinados ao sofrimento eterno junto com os ímpios. Olha o texto bíblico. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Texto de Apocalipse: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, falando de um evento futuro, onde já se encontram, não hoje, mas na ocasião que João está falando, tá bom? Não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, né? Então o próprio diabo vai ser lançado junto com o falso profeta e a besta no lago de fogo e enxofre. E o texto de Judas, né? Os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado para as trevas em algemas eternas para o dia juízo do grande dia. A queda de Satanás é outro tópico que desperta curiosidade, né? Se ouve falar muito, mas muitas vezes não se sabe onde está isso na Bíblia, né? Qual texto da Bíblia fala da queda de Satanás? Isso é só boato ou tem texto da Bíblia que fala sobre isso? Na verdade tem sim, né? 2 textos em particular, 2 trechos, nós vamos vê-los aqui. Essa é narrada por 2 profetas, Isaías no capítulo 14 e Ezequiel no capítulo 28. Fica fácil de guardar, porque 28 aí o dobro de 14, né? Aí Isaías vem antes, Ezequiel vem depois, então dá para você criar uma associação e memorizar. Isaías 14, Ezequiel 28. Ambos os textos são citações de dupla referência, isto é, referem-se a 2 seres com o mesmo relato. Isso é um detalhe importante, antes da gente ler o texto, de explicar para os irmãos. Então, tanto em Isaías 14, como em Ezequiel 28, o profeta está condenando um rei orgulhoso,
um rei ímpio, no caso de Isaías, o rei da Babilônia, e no caso de Ezequiel, o rei de Tiro. Tá? E ele está proferindo juízo contra esse rei, um rei que se gabava dos seus feitos, da sua grandeza, um rei orgulhoso, fazia parte das nações inimigas do povo de Deus, e os profetas estavam proferindo juízo contra esses reis. A partir de um certo ponto do relato desses juízos, eles usam termos para se referir a essas pessoas, a esses reis, que extrapolam a realidade de um ser humano, que claramente aponta o texto que se refere a outro tipo de ser que não é um ser humano, tá? E aí nós entendemos então que é um texto de dupla referência, que se refere ao mesmo tempo a um homem, mas ao mesmo tempo a Satanás. Então, apesar de ambos os relatos serem inicialmente proferidos para reis humanos, condenando a sua arrogância, pelos termos sobrenaturais específicos usados, infere-se uma segunda referência, no caso a Satanás. Olha Ezequiel 11:19, vamos ler. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus. E aí começa o relato que extrapola o senso de ser humano. Tu és sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Então mostrando quem era Satanás, né? Perfeito, bonito, glorioso, estava no Éden, jardim de Deus, né? Obviamente que o rei de Tiro não estava no Éden, sabemos disso. De todas as pedras preciosas te cobrias, enfatizando aqui a glória, né, de Satanás, o anjo de luz, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, o safiro, o carbúnculo, a esmeralda, de ouros te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fosse criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido. É óbvio que o rei não era um querubim. E te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Continua. Na multiplicação do teu comércio, né, se encheu o teu interior de violência. O comércio ele cita aqui porque o rei, a cidade de Tiro, eles eram muito fortes no seu comércio, principalmente o comércio nas águas, tá? Então ele cita aqui um motivo de glória, aqui se referindo ao rei de Tiro. Se encheu o seu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio aos brilhos das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então veja como o orgulho está ligado à vaidade, né? Quando nós pensamos que nós somos melhores, de uma melhor aparência do que as pessoas, nós empinamos o nosso nariz. Então o pecado de Satanás tem a ver com orgulho, mas está ligado também à vaidade. Diante dos reis te pus para te contemple, pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, vem a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Então, ao mesmo tempo que é um juízo contra Tiro, é uma inferência de juízo contra Satanás, citando a sua queda e o castigo de Deus sobre ele. Muito claro aí que não é somente sobre um rei humano que Ezequiel está dizendo. Isaías vai dizer, um texto mais curto, mas ele diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Então o mesmo termo usado aí para anjos, filho da alva, estrela da alva. Como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Estrelas de Deus é outro termo usado para anjos em outras ocasiões. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, nos mais profundos abismos. Então, outra referência mais breve, mas a queda de Satanás. Então, esses dois trechos são os trechos que nós temos na palavra de Deus, que nos traz luz sobre esse assunto. Tá bom?
enfatizando aqui o pecado do orgulho, da vaidade, que precipitou Satanás à queda. E assim, outros anjos com eles, nós entendemos dessa forma. Então, resumindo, a queda de Satanás e dos demônios é entendida através de todos os textos mencionados até agora, como um evento único, que confirmou os anjos que não caíram em um estado de santidade permanente e condenou definitivamente os que não guardaram o seu estado original. Então, subentende-se tudo isso a partir dos textos que eu mencionei. É óbvio que talvez exista detalhes que nós estamos afirmando de forma imprecisa, né? Nós não temos muita revelação sobre isso, mas o que tudo indica foi um único evento, a queda, né? Provavelmente essa rebelião de Satanás contra os anjos, e que então separou definitivamente os anjos bons dos anjos maus, tá? Então entende-se dessa forma, baseado na quantidade de revelação que nós temos, que é essa que eu apresentei aos irmãos. Mais que isso não dá para falar. Então, hierarquia angelical. É interessante que os anjos, apesar de a gente chamar de anjo, eles possuem subdivisões, eles possuem categorias de anjos diferentes, e que constitui assim uma hierarquia, né? Classes de anjos que são superiores a outros, anjos normais, anjos superiores, enfim, até entre os demônios existe essa hierarquia angelical, essa diferença de classe e função dos anjos. Apesar, como eu disse, a gente não tem muitos detalhes, mas nós temos nomes, títulos diferentes, e nós conseguimos talvez refletir um pouco sobre isso. Percebe-se nas Escrituras uma organização dos anjos em categorias hierárquicas, inclusive para os demônios. Primeiro, o arcanjo. Então, o nome arcanjo, né, tem aí a palavra anjo no meio, né, mas o prefixo arque, né, que significa um superior, de categoria superior, ou seja, então é um anjo superior, um anjo de categoria, de patamar elevado, como se fosse um chefe dos anjos, né? Então a gente vê, deixa eu não me precipitar, mas passar aqui para os irmãos, apenas Miguel é chamado de arcanjo, ou anjo de categoria superior. Melhor dizendo, apenas ele é nomeado, né? Apenas Miguel é citado o nome, mas a Bíblia fala de outros arcanjos, tá? Mas apenas nós conhecemos o nome de um, né? No caso aí, Miguel. Embora a Bíblia não cite, provavelmente existe outros arcanjos, né? O texto de Daniel aí, olha só o que diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Então é o anjo que está falando, o príncipe do reino da Pérsia resistiu ao anjo por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então esse é outro termo que nós vamos ver, um dos primeiros príncipes, é uma categoria de anjo que aparece aí em Daniel. No Antigo Testamento, Miguel aparece como o anjo guardião do povo de Israel. Depois você pode conferir os textos, nós não vamos ler porque tem muitas referências, não vai dar tempo. Que ajudará aquela nação de uma forma muito especial, principalmente durante o período da tribulação. Então nós vemos essas referências, principalmente por estar em Daniel, que é um livro profético que fala do futuro. Então aparece Miguel, né, citado Miguel várias vezes, e nós sabemos que Miguel é o arcanjo, por causa de outros textos, também por causa de todo o contexto da carta, que ajuda, que peleja em favor do povo de Israel, do povo de Deus. Miguel lidera os exércitos celestiais contra Satanás e suas hostes de anjos maus. Então, Apocalipse fala que Miguel e os seus anjos lutaram contra a serpente, né? Em Judas mostra Miguel disputando o corpo de Moisés com o diabo, e nunca se achou o corpo de Moisés, mas de alguma forma tentando deixá-lo seguro. Então nós vemos é um anjo de batalha, um anjo que lidera exércitos. Nós não sabemos como funciona, né, essa guerra espiritual entre os anjos, mas nós sabemos que ela existe pelos relatos bíblicos, anjos batalhando com demônios, e provavelmente isso acontece na dinâmica da vida cristã, da igreja nos dias de hoje, né? Nós não vai dar tempo da gente entrar no mérito da batalha espiritual, mas nós sabemos que isso é real, e nós sabemos que os anjos são enviados de Deus, como nós vemos,
a nosso favor, e de alguma forma eles pelejam a nosso favor, inclusive contra o diabo e seus anjos, que na verdade ministram contra nós e contra os planos de Deus. Então existe uma batalha espiritual acontecendo, inclusive entre os anjos, que é desconhecida por nós, e nós não sabemos exatamente como isso se dá, mas nós sabemos que isso acontece por causa de algumas inferências bíblicas. 2. Primeiros príncipes, então citado ali de Daniel capítulo 10. Essa expressão, vista no texto de Daniel 10, 13, refere-se a um grupo de anjos superiores dos quais Miguel faz parte. Então Miguel era um dos primeiros príncipes, talvez uma categoria, um grupo de arcanjos, do qual Miguel se deriva deles, né? Então é um termo curioso que é citado ali. Autoridades espirituais, então várias classificações aqui dentro de autoridades espirituais. Primeira delas, principados, uma palavra que aparece no Novo Testamento, usada 7 vezes por Paulo para indicar uma ordem de anjos, tanto bons quanto maus, envolvidos no governo do universo. Todos esses textos falam deles. Outro, autoridade ou potestades. Essas expressões provavelmente servem para enfatizar a autoridade sobrenatural que os anjos e demônios exercem em relação ao que ocorre nesse mundo. O texto fala, a Bíblia fala que eles são dominadores desse mundo tenebroso, ou seja, eles exercem influência sobre o que acontece aqui. De certa forma, são autoridades, inclusive por serem seres de poder e glória maior do que o do próprio ser humano, né? Então, isso faz parte da realidade dos anjos, são autoridades, inclusive sobre o que acontece na terra. Poderes ou soberanias, essa expressão confirma que anjos e demônios possuem mais força do que seres humanos, então enfatizando o poder, a força desses anjos. Outros textos que aparecem esses termos. Tronos ou domínios, então mais essas categorias, essa designação enfatiza a dignidade e autoridade dos dominadores angelicais. Dos dominadores angelicais, no isso que Deus faz. Devo ter errado aí, desculpa meus irmãos. Mas enfim, são textos também que aparecem, são classes que aparecem em Efésios 1, 21 e Colossenses 1, 16, enfatizando outros aspectos dos anjos. Nós não temos muitas informações sobre o que significa exatamente esses termos, principados, potestades, domínios, mas nós entendemos que são termos usados para enfatizar aspecto dos anjos, ou talvez uma outra classe de anjos, tá? Então existe essa dúvida também, pela falta de revelação. Os querubins, que é outra classe que aparece na Bíblia, inclusive Satanás fazia parte dessa categoria, ele é um querubim da guarda ungido, talvez existe vários tipos de querubins, né? Então o diabo fazia parte de um deles. Uma ordem de anjos que ocupam posições superiores, pois Satanás era um deles. Nós sabemos que Satanás, pelo relato, era um anjo de qualidade superior aos demais. Parecem guardiões da santidade de Deus, servindo também para proteger o caminho que leva à árvore da vida no jardim do Éden. Então, quando o homem foi expulso do jardim do Éden, Deus colocou querubins numa das saídas do jardim para guardar a sua entrada, né? E uma espada de fogo que ficava girando, enfim, para impedir que o homem entrasse em pecado e tomasse da árvore da vida. Então os querubins, eles foram como se fossem realmente guardiões, guardas que protegem algo santo, ou que assistem diretamente ao trono de Deus, guardando a sua santidade, ou no caso a santidade ali que representava a árvore da vida, guardando ali do pecado de não entrar. Então nós vemos essas inferências. O uso dos querubins na decoração do tabernáculo sugere ainda mais fortemente essa ideia de que eles são guardiões, né? Então tinha os querubins com as asas assim tampando por cima do tabernáculo, da Arca da Aliança. Não, ela foi construída dessa forma.
fazem parte de uma categoria de anjos que possuem asas. Então, nós sempre vemos anjos com uma roupinha branca, né, uma auréola na cabeça, asas, mas não são todos os anjos que têm asas, né? Pelo menos é o que parece. Alguns anjos são descritos com asas, como os querubins, por exemplo. Claramente ali é citado as asas deles, principalmente como instrução para se construir ali a Arca da Aliança, o tabernáculo. Os serafins, outra categoria que aparece distinta dos querubins. Nós conhecemos ela principalmente de Isaías, né? do chamamento de Isaías, aparecem os serafins ali em volta de Deus. Aparentemente os serafins formam uma ordem parecida com as dos querubins, né? Eles assistiam perto do trono de Deus também. Servem diante do trono de Deus e parece exercer uma obra de purificação, no caso de Isaías. Então eles tocaram a boca de Isaías com uma tenaz, purificando do seu pecado. Dentre as suas funções, inclui-se a adoração a Deus. Eles adoravam e falavam hinos de louvor a Deus. A descrição desses anjos sugere uma aparência parecida com a humana, mas com 6 asas, né? É uma característica, se não me engano, uma usava para voar, 2 para voar, 2 para tampar os rostos, 2 nos pés, algo assim que o texto descreve, né? Eles tinham 6 asas. A palavra serafim pode ser derivada de uma raiz em hebraico que significa queimar, ou possivelmente de outra raiz com o sentido de ser nobre. Nós não sabemos exato a etimologia da palavra, de onde ela veio. Assim também de querubim, nós não sabemos o que significa literalmente a palavra. Mas de serafim tem essas 2 suspeitas, tá? Ou de queimar, ou de ser nobre. Anjos específicos. Então aqui nós vemos anjos diferentes na Bíblia com outras tarefas. Então, passar bem rapidamente aqui. Gabriel, que foi anunciar o plano de Deus a Maria. Outros anjos com uma função específica de transmitir uma mensagem, né? Então o próprio nome mensageiro, que é o significado de anjo, muitas vezes eles são enviados para levar uma mensagem, literalmente como embaixadores. Eles falam em nome de outro, no caso em nome de Deus. Eles vão até os servos de Deus, até os filhos de Deus, para levar uma mensagem de Deus ou, enfim, fazer outras funções. Mas no caso, nós vemos muitos com esse ministério de apenas anunciar a palavra de Deus, a vontade de Deus, como literalmente são mensageiros, como foi o caso de Gabriel. Existem anjos relacionados aos juízos futuros, escatológicos de Deus, com funções específicas e determinadas. No Apocalipse a gente vê anjo com poder sobre as matas, anjos com poder sobre as águas. Quando Davi levantou o censo, foi enviado um anjo para derramar peste. No próprio texto ali de Êxodo, da saída do povo, a 10ª praga, o anjo que passa ceifando as vidas. Então, eles são muito associados a juízos na Bíblia, servos de Deus para executar os seus juízos. Às vezes a gente pergunta, nossa, por que Deus precisava dos anjos para governar o mundo, para fazer juízo? Deus não podia fazer isso tudo sozinho? Claro que podia, assim como Ele podia fazer todo mundo crer e não precisava de nós para anunciar o Evangelho. Mas Ele decidiu usar anjos, Ele decidiu usar eu e você. Deus não precisa de nada disso, mas Ele quis organizar a sua regência do universo, de todas essas realidades dessa forma, na sua imensa sabedoria, né? Ele decidiu criar anjos com funções dos seres humanos e de alguma forma misturar essas 2 realidades. Quem somos nós para discutirmos com a grandeza e a sabedoria de Deus? Mas uma reflexão, para você que faz esses questionamentos. Por que anjos, os dominadores? Por que isso? A gente pergunta para Deus quando a gente chegar lá. Anjos da guarda, é um tópico polêmico também. Existe anjos da guarda? Já ouviu falar de anjos da guarda? Então, normalmente é algo mais o pessoal católico que fala, de anjos da guarda. E existem ou não, Os evangélicos normalmente têm um pé atrás quando vê esse título, anjo da guarda. Mas vou colocar algumas coisas para a gente refletir, tá bom? Existe uma referência bíblica a partir da qual infere-se por parte de alguns a existência de tais anjos. Então existe um único texto através do qual levanta-se
dúvidas com relação à existência de anjos da guarda, tá bom? Então, a partir desse texto, que não é claro para dizer que existe essa categoria, Jesus está falando de outra coisa, mas a partir dele, infere-se por parte de alguns teólogos que existem esses anjos, né? E os outros vão dizer que não tem nada a ver. Aí você pode chegar a uma conclusão que você quiser. Olha só, Mateus 18:10, quando Jesus estava falando naquela ocasião, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Ai, é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual ele vem, né? Enfim, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor que for amarrasse uma pedra de moinho e se lançasse. É nesse contexto que Jesus está falando. Mateus 18:10, vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. E aí, tem anjo da guarda ou não? Então é um texto curioso, né? Por que é curioso? Porque ele fala dos seus anjos, ou seja, se referindo aos pequeninos, como se existissem anjos específicos para eles, que veem sem cessar a face de Deus no céu. Ele está dizendo assim, em outras palavras, olha, vocês que se levantam contra os pequeninos, pensando que eles são inofensivos, são fracos, tomem cuidado, tem seres espirituais gloriosos por detrás dessa vida, que assistem diretamente a Deus, né? É esse tipo de advertência que Jesus está fazendo. Agora, nós não sabemos... Pessoalmente, eu não acredito que a gente pode dizer que existe anjos da guarda por causa dessa referência. Sabemos que apenas um versículo é necessário para se confirmar uma verdade, uma doutrina. Mas é verdade também que existem textos nebulosos que nos impedem de formular uma doutrina por causa da sua nebulosidade, porque eles não são tão claros para a gente chegar a ponto de reafirmar, por exemplo, uma doutrina de uma classe angelical específica chamada anjos da guarda, tá? Então, eu não creio que, a partir desse texto, que é um texto frágil para esse assunto, categorizar assim. De fato, o texto pode estar falando sobre anjos específicos que cuidam de crianças em específico. Todavia, pode também estar falando sobre a função ordinária dos anjos, de auxiliar aqueles que vão herdar a vida eterna, de uma forma genérica. Então não dá para saber ao certo. Pode-se entender a intenção de Cristo ao dizer através de outras palavras, não coloquem tropeço sobre essas crianças, pois embora pareçam frágeis e inofensivas, existem seres poderosos que zelam por essas vidas junto a Deus. Em outras palavras, é isso que Jesus está querendo dizer. Logo, baseado em apenas esses textos que não são tão claros para o propósito de evidenciar a existência de tal categoria angelical, não podemos dizer que existe tal classe ou que não exista. Resumo, nessa questão a dúvida parece ser a posição mais fiel com o texto bíblico, né? A gente não tem uma resposta talvez satisfatória para dar. É um texto que levanta dúvida, mas não dá para prosseguir apenas com esse texto, tá? Então é melhor não dizer que existe, por causa da dúvida. 8. Anjo de Yahvé, ou anjo do Senhor. Daria para a gente ter várias aulas só falando do anjo do Senhor. É um assunto muito extenso, só vou citá-lo aqui porque precisa citar. Mas é muito denso esse assunto, eu só vou resumir bem, tá bom? Porque realmente dá para fazer muitas aulas só falando do anjo do Senhor. Não temos tempo para sermos mais exaustivos, como eu disse, todavia fica claro por todo o Antigo Testamento a ligação desses anjos com os atributos exclusivos da deidade, isso é de Deus, deixando claro que Ele é o próprio Deus, uma cristofania, ou seja, uma aparição de Cristo, ou como lhe foi atribuído na teologia, o Cristo pré-encarnado. Então é tão curioso a aparição desse anjo do Senhor, ele aparece nas páginas do Antigo Testamento, que sempre que ele aparece, ele fala de uma forma que só Deus pode falar, ele se chama, ele se entende-se por Deus, ele faz coisas que são exclusivas de Deus, né? Fala somente o que Deus poderia falar, faz somente o que Deus poderia fazer, e as pessoas olham para ele e reconhecem que ele é Deus. Então é muito curioso, porque sempre está envolvido esses aspectos, né? E a própria palavra testifica sobre a sua divindade. Então ele fala como se fosse Deus, se identifica como sendo Deus e exerce funções que apenas Deus poderia exercer.
as aparições do anjo do Senhor terminaram após a encarnação de Cristo. Isso é curioso, o que apoia as conclusões de que ele era de fato o Cristo pré-encarnado. Então, depois que Cristo se encarnou, no Novo Testamento, você não vê mais anjo do Senhor, né? Então, o que é um forte indício para realmente nós afirmarmos que ele é o Cristo antes de ser encarnado, é como ele se mostrava para as pessoas ali do Antigo Testamento. Por isso, dessa forma, no Antigo Testamento nós vemos tanto o Pai agindo, quanto o Filho, como o próprio Espírito Santo, né? A Trindade toda presente nas páginas do Antigo Testamento. Um texto só dos inúmeros textos, mas para deixar claro aí para vocês, olha que interessante. Quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, no livro de Juízes, então veio o anjo do Senhor, é literalmente anjo de Yahvé, né? Senhor com as letras maiúsculas, era uma forma de dizer Yahvé, o nome de Deus. Então veio o anjo de Yahvé e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Aí lá no versículo 14, está tendo uma conversa entre o anjo do Senhor e Gideão. Olha só o que diz: então se virou Yahvé para ele, para Gideão, e disse. O texto não fala nem anjo do Senhor, o texto fala Yahvé disse para Gideão. Então, o próprio autor, iluminado pelo Espírito Santo para produzir um texto inspirado por Deus, disse que Yahvé falou com Gideão. Era o anjo do Senhor que estava falando. Então, ele paralelamente é chamado de Yahvé, e não somente nessa ocasião. Em vários outros textos da palavra, o anjo de Yahvé é chamado de Yahvé. Tá? Então, isso é interessante ver, o próprio Deus. Yahvé é uma nomenclatura para o Deus Trino, não é só usada para o Pai, como muitas vezes se pensa. É tanto usado para o Pai, como para o Filho, como para o próprio Espírito Santo. Tá? Yahvé é o Deus Trino, é o nome de Deus que ele se revela a Moisés. A atuação dos anjos, correndo para a gente encerrar. Tá? Apesar da sua função genérica de servir os crentes, aí em Hebreus 1, nós temos, com relação a Deus, quais as funções que nós vemos de forma resumida dos anjos para com Deus. Louvam a Deus, o adoram, se regozijam com seus feitos, eles o servem, eles se apresentam diante dele, eles são instrumentos do juízo divino, zelam por Cristo, né, ao longo do seu ministério, conduzindo, falando, servindo o Senhor Jesus. Com relação aos tempos, às eras, estavam adorando a Deus na criação da terra, estavam envolvidos na entrega da lei mosaica, estavam ativos na primeira vinda de Cristo, nos primeiros anos da igreja, estarão envolvidos na segunda vinda de Cristo, e outras coisas que não deu para pôr, tá bom? Para tentar resumir. 3, com relação à igreja, ou seja, aos cristãos de uma forma geral. Servem os salvos, socorrem e encorajam os crentes em perigos, ajudam os crentes em seus esforços evangelísticos, observam as experiências, os trabalhos e os sofrimentos dos cristãos, ministram aos justos na hora da morte. Quero destacar aqui 2 aspectos. Ministram aos justos na hora da morte, né? Ali em Lucas 16 é falar da história do rico e do Lázaro, que era o mendigo, e Lázaro, quando morreu, ele foi guiado por anjos até o paraíso. Então, infere-se nesse texto que os anjos têm essa função, que eles conduzem o espírito dos crentes até a presença de Deus quando os crentes morrem. Bonito, né? Mas é uma referência real dita pelo próprio Senhor Jesus. Então parece uma função dos anjos, conduzir o espírito dos cristãos até Deus na hora da sua morte. E essa questão de observar as pessoas, isso é curioso, porque Paulo falou, nós somos postos como espetáculo, tanto para as pessoas como para os anjos, falando dos seus sofrimentos. Em Efésios capítulo 3 ali, fala que Deus vai revelar a sua multiforme sabedoria aos anjos também. Em Pedro vai falar que a pregação do Evangelho é algo que os anjos anelam perscrutar. Então, é curioso, eu quero deixar só aqui uma sementinha, poderíamos pôr mais esse tópico para a gente falar, mas a gente percebe, dentro do propósito de Deus, algumas coisinhas nos relatos, que parece que Deus quer mostrar realmente
para os anjos a obra que Ele faz com a sua igreja. Isso é curioso, e nós vemos isso nos relatos bíblicos, principalmente nesses textos. Deus quer mostrar para os anjos a glória dEle em seres tão fracos como os homens, porque Cristo não socorre os anjos, mas a descendência de Abraão. Olha que interessante, Cristo não deu a sua vida por anjos, mas por nós, que somos seres tão menores do que os anjos em força e em poder, e Deus quer mostrar a multiforme sabedoria na sua igreja para os anjos, é o que diz Efésios 3. Então parece que Deus, tem um propósito através dos cristãos de revelar algo para os próprios anjos na nossa história, da glória de Deus na história dos cristãos para os anjos contemplarem e assistirem, com isso glorificarem ainda mais a Deus. Então é interessante esse propósito que nós percebemos em algumas dicas, de textos que nós vemos na sua palavra. Isso que eu queria destacar aí para você se atentar. É isso, irmãos, muita coisa, poderíamos falar sobre, como disse, sobre os demônios, os nomes de Satanás, a atuação dos demônios, possessão demoníaca, opressão demoníaca, batalha espiritual, essa mistura das realidades, poderíamos falar muitas coisas, mas tentamos fazer uma aula resumo, até para instigar você a estudar mais e ter uma noção geral do assunto, tá bom? Vou disponibilizar os slides e o áudio depois, para os irmãos poderem estudar com mais calma. Vamos ficar em pé, vamos orar, pedir que Deus nos abençoe.